Era uma típica noite de sexta-feira em casa. Minha esposa, Laura, e eu havíamos acabado de assistir a um filme com os nossos 2 filhos quando decidimos que era hora de dormir. As crianças correram para o andar de cima, já vestidas em seus pijamas, e Laura e eu começamos a arrumar a sala de estar, dobrando os cobertores e recolhendo tigelas vazias de pipoca. Era uma daquelas noites que eu valorizava, tranquila, calma e previsível. A casa onde morávamos era um pouco isolada, situada em um grande terreno cercado por árvores. Foi um dos motivos pelos quais a compramos. Privacidade. Não tínhamos vizinhos próximos e a ideia de estarmos afastados do mundo era atraente. Mas, em noites como aquela, quando a casa estava escura e o vento sussurrava entre as árvores, esse isolamento parecia um tanto inquietante. Depois de colocar as crianças na cama e verificar todas as portas, fui me deitar, esperando nada mais do que uma noite tranquila de sono. Eu não fazia ideia de que a noite estava apenas começando. Por volta das 2 horas da manhã, eu acordei. A princípio, não tinha certeza do que me tirou do sono, mas enquanto permanecia deitado, ouvindo o som suave da respiração de Laura ao meu lado, eu ouvi um leve som de batidas. Sentei-me na cama tentando descobrir de onde vinha. Era lento e rítmico, como se alguém estivesse batendo levemente no vidro. Meu coração acelerou enquanto olhava para a janela. Lá fora estava escuro, e a luz da lua projetava longas sombras pelo quintal. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas o vento, mas as batidas continuavam, deliberadas e constantes. Saí da cama o mais silenciosamente possível, tomando cuidado para não acordar Laura. Peguei meu celular no criado mudo e usei a luz para me guiar pelo corredor. Quando cheguei ao topo das escadas, parei para ouvir de novo. O som vinha da sala de estar, de uma das grandes janelas que davam para o jardim da frente. Respirei fundo e desci as escadas, tentando não fazer barulho. Conforme me aproximava da sala, senti o suor frio na testa. A casa estava silenciosa, exceto pelo som persistente das batidas. Quando cheguei à janela, vi uma figura do lado de fora, iluminada pela fraca luz da lua. A figura mal era visível, mas estava lá, com a mão batendo lentamente contra o vidro. Eu congelei, com a respiração presa na garganta. A figura apenas permanecia ali, observando a casa e batendo levemente no vidro. Não sei quanto tempo fiquei parado encarando aquela sombra do lado de fora. Podiam ter sido segundos, mas pareceram horas. Eu não conseguia processar completamente o que estava vendo. Quem estaria ali no meio da noite batendo na nossa janela? De repente, a figura deu um passo para trás, desaparecendo na escuridão do quintal. Meu coração disparou enquanto eu pressionava meu rosto contra o vidro, procurando qualquer sinal de movimento, mas não havia nada, apenas o quintal vazio e o contorno escuro das árvores além. Alcancei um interruptor de luz e o liguei, iluminando a sala com um brilho quente. Meus olhos se voltaram para a janela novamente, mas a figura havia sumido. Eu queria acreditar que era apenas um truque da minha imaginação, sombras brincando com a minha mente, mas no fundo eu não poderia negar o que tinha visto. Ainda abalado, verifiquei as fechaduras da porta e das janelas, antes de subir de volta. Tentei convencer a mim mesmo de que não era nada, mas a sensação de inquietação me acompanhou até a cama, e eu passei o resto da noite acordado, ouvindo qualquer som que pudesse indicar que a figura havia retornado. Na manhã seguinte, decidi não contar a Laura o que havia visto. Não queria preocupá-la, especialmente se tudo não passava de um mal-entendido. Mas a sensação de inquietação permaneceu comigo o dia todo. Eu me pegava olhando pela janela mais vezes do que o normal, esperando ver aquela figura sombria novamente no quintal. E não foi até a noite seguinte que as coisas pioraram. Tínhamos acabado de jantar e as crianças estavam no andar de cima, se preparando para dormir. Laura e eu estávamos na sala de estar, assistindo a um programa, quando aconteceu de novo. As batidas. Desta vez, não eram suaves ou distantes,
eram mais altas, mais insistentes, vindo da janela a poucos metros de onde estávamos sentados. Laura se virou para mim, os olhos arregalados de confusão e medo. "Você ouviu isso?" ela perguntou. Eu assenti, com o coração disparado. Fiz um sinal para que Laura ficasse onde estava, enquanto me aproximava da janela. Peguei uma lanterna e apontei para o lado de fora, varrendo o quintal com a luz. E lá estava, novamente, a mesma figura, parada logo além do alcance da luz. "Quem está aí?" chamei, com uma voz mais firme do que eu me sentia. A figura não respondeu. Dei um passo em direção à janela, mas no momento em que eu fiz, a figura recuou, desaparecendo entre as árvores. Laura se juntou a mim na janela com um rosto pálido. "O que está acontecendo?" ela sussurrou. "Por que estão fazendo isso?" "Não sei", respondi, com a voz trêmula, "mas vou chamar a polícia." Os policiais chegaram cerca de 20 minutos depois, as luzes piscando e lançando um brilho estranho sobre o nosso quintal. 2 deles circularam pela casa, verificando portas e janelas, enquanto o outro colhia meu depoimento. "Você conseguiu ver o rosto da pessoa?" perguntou o oficial, anotando no seu bloco de notas. Balancei a cabeça. "Não, eles estavam nas sombras, não deu para ver o rosto." O policial assentiu, com uma expressão calma, mas preocupada. "Vamos patrulhar a área e ficar atentos, mas pode ter sido uma pegadinha. Isso acontece às vezes em áreas mais isoladas como essa." "Uma pegadinha?" Laura repetiu, incrédula. "Quem faria uma coisa dessas?" O policial não tinha respostas. Depois que eles foram embora, tentamos continuar nossa noite normalmente, mas o clima da casa estava tenso. Estávamos em alerta. Fiquei acordado até tarde naquela noite, sentado à janela, observando o quintal, esperando que a figura voltasse. Mas as horas passaram em silêncio e quando o amanhecer chegou, eu me perguntava se o pior ainda estava por vir. Nas noites seguintes, tudo permaneceu quieto. Não houve mais sons de batidas, nem figuras sombrias no quintal. Comecei a acreditar que, talvez, os policiais estivessem certos. Talvez tivesse sido apenas uma brincadeira de mau gosto. Alguém tentando nos assustar por diversão. Mas então, na quinta noite, tudo mudou. Tínhamos ido para casa e, depois de tudo o que aconteceu, começamos a deixar as crianças dormirem no nosso quarto. A casa estava silenciosa e tranquila. Eu estava meio adormecido quando ouvi um som suave, quase imperceptível, um rangido. Meus olhos se abriram instantaneamente e eu me sentei na cama, ouvindo com atenção. O som veio novamente, dessa vez mais perto, como se alguém estivesse se movendo com cuidado pelo corredor. Meu coração gelou. Alguém estava dentro da casa. Estendi a mão e sacudi Laura para acordá-la, fazendo um sinal para que ficasse em silêncio. Ela se sentou, os olhos arregalados de medo, enquanto eu pegava a lanterna, me preparando para sair do quarto. E foi então que eu o vi. A figura estava parada no batente da porta do nosso quarto. Sua silhueta mal era visível na penumbra, mas eu consegui ver o brilho de algo em suas mãos. Uma faca. Por um momento eu não conseguia respirar. O pavor me atingiu como um soco no estômago, súbito e sufocante. O brilho da lâmina captava a luz fraca do corredor. E então ele falou, com uma voz baixa, quase um sussurro. "Fiquem quietos", disse ele, com uma calma assustadora. "Eu não vou machucá-los. Só queremos suas coisas." Atrás dele eu podia ouvir sons vindo do andar de baixo. Passos suaves. O rangido do piso, gavetas sendo abertas e fechadas. Meu estômago revirou. Haviam mais deles. "Tenho 2 caras lá embaixo", continuou o invasor, a voz estável. "Vamos pegar o que queremos e depois iremos embora. Ninguém precisa se machucar, mas vocês têm que ficar quietos." Minhas mãos se apertaram no lençol da cama enquanto eu tentava manter a respiração sob controle. Ao meu lado, Laura tremia, os olhos arregalados, fixos no homem. Ela não se mexeu, mal piscava. Por um segundo, minha mente foi invadida por 1000 pensamentos. Eu poderia enfrentá-lo? Poderia pegar alguma coisa, qualquer coisa para nos defender? Mas então, a faca brilhou novamente no batente da porta, e a realidade me atingiu com força. Eu estava completamente impotente.
Eu não podia salvar minha família, não podia impedir aquilo de acontecer. Estávamos à mercê daquele homem e dos outros que tinham transformado nossa casa em uma prisão. Essa percepção me atingiu como gelo nos ossos. O medo já não estava apenas na minha mente, mas em cada fibra do meu corpo, me paralisando com seu aperto frio. Naquele momento eu não estava apenas assustado, estava completamente, totalmente impotente. E isso, mais do que qualquer outra coisa, foi o pior. Assenti com a cabeça, minha voz mal saindo de um sussurro. Ok, só não machuque minha família. A expressão do homem não mudou. Ele ficou ali, nos observando, os olhos frios e vazios. O som de objetos sendo revirados no andar de baixo ficou mais alto. Vozes, passos, o som das coisas sendo jogadas de lado. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu esperava que o homem atacasse a qualquer momento, que fizesse algo imprevisível. Mas ele apenas permaneceu ali, como um predador aguardando sua presa se acalmar. Minutos se passaram, embora parecessem horas, até que finalmente os sons do andar de baixo começaram a desaparecer. Uma voz chamou do andar de baixo. Acabamos. O homem, na porta, deu um pequeno aceno de cabeça, como se estivesse sinalizando para alguém que apenas ele podia ver. Lembrem-se, ele disse, a voz tão fria quanto a faca em sua mão. Fiquem quietos. Ele recuou do quarto, os passos lentos e deliberados, nunca virando as costas para nós. Eu conseguia ouvi-lo descendo as escadas, o rangido do assoalho ficando cada vez mais distante. As crianças continuavam dormindo. Laura e eu não nos mexemos, não ousamos. A casa estava assustadoramente silenciosa, exceto pelos passos abafados dos intrusos saindo. Quando finalmente ouvi a porta da frente se fechar com um clique suave, soltei a respiração que não sabia que estava segurando. Meu corpo inteiro tremia enquanto eu me levantava da cama e corria para trancar a porta atrás deles. Laura desabou em lágrimas e eu a abracei o mais forte que pude. Não chamamos a polícia imediatamente. Estávamos assustados demais, abalados demais para pensar com clareza. Só 1 hora depois, quando o medo deu lugar à raiva, foi que finalmente peguei o telefone. Os policiais chegaram em poucos minutos, mas já era tarde demais. Os intrusos haviam sumido. Eles levaram tudo o que puderam, eletrônicos, joias, até os cofrinhos das crianças. Mas a pior parte não foi o que eles roubaram, foi a violação. A sensação de impotência total em nossa própria casa. Policiais nos disseram o mesmo que sempre dizem nessas situações. Troquem as fechaduras e instalem câmeras de segurança. Mas nada disso realmente ajudou. Por semanas eu não conseguia me livrar da sensação de que eles ainda estavam lá fora, observando. Cada rangido da casa me deixava em pânico. Todas as noites, enquanto eu estava deitado na cama, eu revivia aquele momento. A figura parada na porta, a faca em sua mão e a promessa vazia de que eles não nos machucariam. Mas, no fundo, eu sabia a verdade. Eles já haviam nos machucado. Sempre me considerei um bom juiz de caráter. Minha esposa, Megan, brinca que eu consigo ler as pessoas no momento em que as conheço. E eu me orgulhava dessa habilidade. Havíamos nos mudado para nossa nova casa há cerca de 1 ano. Parecia o lugar perfeito para criar nosso filho, Connor. Logo começamos a conhecer nossos vizinhos. A senhora Thompson, que morava do outro lado da rua e adorava trazer guloseimas. O jovem casal recém-casado ao lado. E então havia Greg. Greg morava a algumas casas de distância. Um homem de meia idade que vivia sozinho. Ele era sempre o primeiro a se oferecer para ajudar quando você precisava. Amigável, discreto e sempre com um sorriso. Se precisássemos de uma ferramenta, Greg tinha. Se o carro quebrasse, Greg estaria lá, em 1 minuto para ajudar. Gostávamos de Greg. Todos gostavam. Mas não demorou muito até que as coisas começassem a desaparecer da nossa casa. E então comecei a ver Greg de uma maneira diferente. Tudo começou com pequenos itens que poderíamos facilmente ignorar. Um par de óculos de sol, meu carregador de celular, a escova de cabelo de Megan, coisas que atribuímos a estarem simplesmente perdidas. Não demos muita importância.
Afinal, tínhamos um filho de 3 anos e crianças dessa idade são famosas por espalhar coisas pela casa. No início, pensamos que Connor estava brincando com nossos objetos e os deixando em lugares estranhos. Mas isso continuava acontecendo. Certa noite, Megan não conseguiu encontrar seu colar favorito. Ela jurava que o tinha deixado no balcão da cozinha, mas quando foi pegá-lo antes de jantar, ele havia sumido. Procuramos pela casa inteira, debaixo do sofá, atrás dos móveis, no carro, nada. Demorou alguns dias para que eu começasse a suspeitar que algo muito perturbador estava acontecendo. Meu relógio de pulso, um presente de Megan, que me deu no nosso aniversário, desapareceu do balcão do banheiro. Eu sabia que eu não tinha movido, pois ele simplesmente havia sumido. Mencionei isso a Megan, e ela desconsiderou, dizendo que provavelmente estava perdido como as outras coisas. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Uma noite, depois de colocar Connor para dormir, decidi relaxar com uma taça de vinho no quintal. Megan estava fora com as amigas e a casa estava silenciosa. Era uma daquelas noites calmas de verão, em que o ar está parado e os únicos sons são os ocasionais grilos. Eu tinha acabado de me acomodar na cadeira quando notei algo. Uma escada estava apoiada na lateral da casa, levando até a janela de um dos quartos. Por um momento, congelei, encarando a escada em descrença. Ela não estava lá antes. Minha mente disparou enquanto eu tentava entender. Será que eu tinha esquecido que a deixamos ali após limpar as calhas? Não a usávamos há semanas. Levantei-me lentamente, os olhos fixos na janela acima. Havia alguém lá? Não conseguia me livrar da sensação inquietante de que alguém estava observando. Esperando o momento certo para entrar, aproximei-me da casa, sentindo-me exposto, como se a cada passo que eu desse estivesse sendo monitorado. Olhei novamente para cima, tentando ver algum movimento da janela, mas nada se mexia. A janela estava fechada, as cortinas paradas. Com as mãos trêmulas, agarrei a escada e a derrubei. Com o coração acelerado, fiquei ali por um momento, olhando para a janela, imaginando se quem quer que tivesse colocado a escada ali ainda estava por perto, me observando. Quando Megan chegou 1 hora depois, contei-lhe o que havia encontrado. Ela tentou rir, sugerindo que poderia ter sido algum vizinho brincando ou até mesmo crianças da rua. Mas a sensação de desconforto persistia, e no fundo eu sabia que não era uma brincadeira. Alguém havia colocado aquela escada lá, e eu não conseguia parar de pensar que essa pessoa estava planejando entrar. Alguns dias após o incidente no quintal, Greg apareceu em nossa porta com seu sorriso habitual. "Precisa de alguma coisa?" perguntou, olhando em volta do quintal. Notei que sua cerca parece precisar de uma poda. Agradeci e disse que cuidaria disso mais tarde, mas ele insistiu. "Sem problemas", disse ele. "Eu gosto de me manter ocupado." Esse era Greg, sempre disposto a ajudar. Ele passou a tarde aparando a cerca e conversando sobre assuntos triviais. Eu estava grato pela ajuda, mas algo no jeito que ele olhava para a casa, para as janelas, me deixava inquieto. Havia uma intensidade em seus olhos que eu não havia notado antes. Mais tarde, naquela noite, mencionei isso a Megan, mas ela desconsiderou. "Greg é só um cara legal", disse ela. "Você está exagerando." Talvez ela estivesse certa. Talvez eu estivesse sendo paranoico. Mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. Algumas semanas se passaram sem mais ocorrências estranhas. E comecei a relaxar. Talvez Megan estivesse certa. Talvez eu tivesse reagido demais. A vida voltou à rotina. E comecei a me sentir confortável em nossa casa novamente. Então, chegou a noite em que tudo mudou. Megan e eu estávamos assistindo TV na sala quando ouvimos o som vindo do andar de cima. No início, pensamos que fosse Connor. Talvez ele tivesse acordado e estivesse brincando em seu quarto. Mas, quando verificamos o monitor, ele estava dormindo profundamente. O som continuava. Um ruído suave, quase deliberado, como se alguém estivesse se movendo pelo corredor. Peguei uma lanterna e pedi a Megan que ficasse com Connor, enquanto eu ia verificar. Meu coração batia forte enquanto subia as escadas.
A casa estava estranhamente silenciosa, exceto por aquele ruído. Quando cheguei ao topo das escadas, iluminei o corredor com a lanterna. E lá estava ele, Greg. Ele estava parado na porta do nosso quarto, de costas para mim, mexendo em uma das caixas de joias de Megan. Por um momento, não consegui me mover, minha mente tentando processar o que estava vendo. Greg, nosso vizinho amigável e prestativo, estava em nossa casa. Ele havia invadido e estava nos roubando. A raiva me atingiu de uma vez. Greg! Gritei, minha voz trêmula de fúria. Ele congelou, virando-se lentamente para me encarar. Por um momento, seu rosto estava inexpressivo, como se não me reconhecesse. Então, um sorriso lento e distorcido, se espalhou por seu rosto. Eu só estava ajudando, disse ele, com a voz calma, quase casual. Você deixou a porta destrancada. Eu sabia que era mentira. Sempre trancávamos as portas à noite. Sempre. Meus olhos tremiam enquanto eu permanecia ali, tentando acreditar no que estava acontecendo. Greg, o cara que sempre foi tão gentil e prestativo, estava em minha casa, agindo como se tivesse todo o direito de estar ali. O que você está fazendo aqui? Exigi, dando um passo à frente. Greg não se mexeu, apenas ficou ali, me observando com aquele sorriso perturbador. Eu tenho ajudado vocês, disse suavemente. Vocês nem perceberam, não é? Todas aquelas vezes em que acharam que tinham perdido algo, eu só estava pegando emprestado e mantendo seguro. Minha mente acelerou enquanto as palavras de Greg se fixavam. Ele havia estado em nossa casa antes, se esgueirando quando não estávamos, pegando nossas coisas, nos observando. Ele vinha manipulando a gente desde o início, desempenhando o papel de vizinho perfeito enquanto invadia nossas vidas. Senti um nó no estômago. Você precisa ir embora, disse, com a voz trêmula de raiva. Agora! Por um momento, Greg não se moveu. Seus olhos desviaram para o corredor. Depois, voltaram para mim. A tensão no ar era sufocante, e eu podia sentir meu coração disparando no peito. Então, sem dizer mais nada, ele se virou e caminhou lentamente pelo corredor, descendo as escadas e saindo pela porta da frente. Tranquei a porta atrás dele, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui girar a tranca. Chamamos a polícia naquela noite, e eles vieram fazer um relatório. Greg já tinha ido embora quando chegaram, e não encontraram sinais de arrombamento. Ele estava usando uma chave reserva, uma chave que nem sabíamos que estava faltando. Os policiais nos disseram que tínhamos sorte. Poderia ter sido muito pior. Nos dias que se seguiram, eu não conseguia parar de pensar em todas as vezes que Greg havia estado dentro de nossa casa, nos observando, pegando nossas coisas, talvez até ouvindo nossas conversas. Não era apenas a invasão do nosso espaço físico que me assombrava, mas a traição. Havíamos confiado nele, e ele violou essa confiança de maneira mais pessoal e aterrorizante possível. Nunca mais vimos Greg. A polícia nos contou que ele havia arrumado as coisas e se mudado do bairro poucos dias após o incidente. Mas ainda sinto sua presença. Às vezes, como se ele ainda estivesse nos observando de algum lugar. Não sei se algum dia voltarei a me sentir verdadeiramente seguro novamente. Quando nos mudamos para nossa nova casa, tudo parecia perfeito. Era um aconchegante sobrado, com um quintal espaçoso e um porão acabado, que planejávamos transformar em uma sala de jogos para nossos filhos. A casa ficava em um bairro amigável e o preço era quase bom demais para ser verdade. Sentíamos que finalmente tínhamos encontrado o lar ideal para criar nossa família. A princípio, tudo foi maravilhoso. Minha esposa, Sarah, e eu passamos os dias desempacotando e arrumando os móveis, enquanto nossos filhos, Harper e Max, corriam pela casa, escolhendo seus novos quartos e explorando o quintal. Parecia o recomeço perfeito, mas então algo mudou. As portas que eu tinha certeza de que havia fechado apareciam ligeiramente entreabertas. As luzes do porão piscavam de vez em quando, mesmo depois de eu ter trocado as lâmpadas.
Sarah disse que provavelmente era por causa da fiação velha, já que a casa era antiga, mas aquilo não me parecia certo. E então, os sons começaram. À noite, quando estávamos deitados na cama, eu ouvia pequenos rangidos vindos do porão, como se alguém estivesse andando lá embaixo, mesmo que ainda não tivéssemos terminado de organizá-lo. No início, Sarah não ouviu, mas com o passar das noites, os sons ficaram mais nítidos e perturbadores. Foi um sábado à tarde que decidi encarar o porão. Sarah tinha levado as crianças para uma festa de aniversário e eu estava sozinho em casa. Pensei em montar a sala de jogos como uma surpresa para os pequenos, aproveitando algumas horas de paz e tranquilidade. No entanto, assim que desci as escadas para o porão, aquela sensação de desconforto que eu vinha ignorando voltou com força total. O ar lá embaixo era diferente, pesado, estagnado, como se não tivesse sido perturbado por anos. Tentei me convencer de que era só minha imaginação. O porão era mal iluminado, com apenas algumas janelas pequenas deixando entrar fiapos de luz do dia. Acendi a luz principal, mas ela piscou e apagou completamente. Ótimo, murmurei. Peguei uma lanterna na caixa de ferramentas e comecei a trabalhar. Enquanto movia caixas e arrumava móveis, não conseguia me livrar da sensação de que não estava sozinho. Continuava olhando por cima do ombro, esperando ver alguém atrás de mim. Mas, claro, não havia ninguém. Mesmo assim, a sensação persistia. Tentei ignorá-la, concentrando-me em montar a mesa de ping-pong e organizar a estante de jogos de tabuleiro. Mas, de vez em quando, ouvia algo, um som suave, como se algum tecido estivesse arrastando pelo chão. Eu parava, prendia a respiração e ouvia. Nada. Balancei a cabeça, dizendo a mim mesmo que estava sendo paranoico. Porões escuros e antigos sempre davam aquela sensação estranha, certo? Mas à medida que continuava, os pelos da nuca se eriçavam. Eu sentia uma presença, um vento frio que parecia atravessar o cômodo, embora as janelas estivessem fechadas. Não fiquei muito mais tempo lá embaixo depois disso. Nos dias seguintes, os acontecimentos estranhos tornaram-se mais frequentes. Sarah também começou a notar. Pela manhã, ela encontrava a porta do porão aberta, embora tivéssemos certeza de que a tínhamos fechado na noite anterior. Os barulhos continuavam à noite. Passos, sussurros e uma vez, até mesmo uma batida suave vindo da porta do porão. Uma noite após colocar as crianças na cama, Sarah e eu estávamos assistindo a TV da sala de estar quando ouvimos um baque alto vindo do porão. Foi tão repentino e barulhento que ambos pulamos, nossos olhares se encontrando como uma expressão de alarme. Eu vou ver o que foi, eu disse, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Peguei uma lanterna e caminhei lentamente até a porta do porão. Ao estender a mão para a maçaneta, hesitei. Havia algo no porão que parecia errado. Como se não fosse apenas uma parte da casa, mas algo separado, algo mais escuro. Afastei aquele pensamento e abri a porta. O ar estava frio, mais frio do que deveria estar. Desci as escadas, minha lanterna varrendo o ambiente, mas tudo parecia no lugar. Nenhuma caixa havia caído, nenhum móvel estava virado, nada fora do comum, exceto a temperatura, que parecia ter caído 10 graus. Fiquei ali por um momento, minha respiração visível no feixe de luz da lanterna, esperando de que algo acontecesse, mas nada aconteceu. Voltei para o andar de cima, mas a sensação de angústia permaneceu. Logo, Harper e Max também começaram a perceber as coisas. Harper, nossa filha de 8 anos, veio até nós uma noite dizendo que não queria mais dormir em seu quarto. "Por que, querida?" perguntou Sarah, sentando-se à beira da cama. "Tem alguém no porão", sussurrou Harper, os olhos arregalados de medo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. "O que você quer dizer com alguém no porão?" "Eu ouço eles", Harper disse. "À noite, eles andam por lá e às vezes batem na porta." Meu coração afundou, e o olhar que Sarah me lançou deixou claro que ela estava tão inquieta quanto eu. Acalmamos Harper, dizendo que não havia ninguém lá embaixo.
que era só a casa se acomodando, mas nem ela nem eu estávamos convencidos. Max, que tinha apenas 5 anos, começou a recusar-se a descer para o porão. Ele dizia que o lugar o fazia sentir frio e que cheirava estranho. Tentamos tranquilizá-lo, mas eu sabia exatamente o que ele estava sentindo. Então, cerca de um mês após a mudança, algo aterrorizante aconteceu. Era um pouco mais de meia-noite quando Sarah e eu fomos despertados por um som de algo se quebrando no porão. Dessa vez, não era apenas um leve baque ou uma batida distante. Era algo alto e violento, como se algo ou alguém estivesse destruindo o lugar. Levantei da cama num salto, com a adrenalina correndo pelo meu corpo. Sarah já estava pegando o celular para ligar para a polícia. Eu vou descer lá, eu disse, pegando um taco de beisebol que guardava no armário. Sarah me olhou com os olhos arregalados, o medo estampado em seu rosto. Cuidado, ela disse. Assenti e desci as escadas com o taco firme nas mãos. Os sons de destruição haviam parado, mas o silêncio que se seguia era ainda mais perturbador. Quando cheguei à porta do porão, hesitei novamente, minha mão pairando sobre a maçaneta. Por um breve momento, considerei voltar atrás, mas algo dentro de mim me empurrou para seguir em frente. Abri a porta do porão e estava completamente escuro. A luz do teto havia apagado de novo. Liguei a lanterna e comecei a descer as escadas. Quando cheguei ao último degrau, o que vi fez meu coração parar. Os móveis estavam todos fora do lugar. A mesa de ping-pong estava virada, as prateleiras derrubadas e as caixas estavam espalhadas pelo chão. Mas isso não era o pior. Quando me aproximei do canto mais distante, uma estranha sensação de ser observado arrepiou minha pele. Foi então que eu ouvi. Agachado, escondido atrás de um velho armário, um homem estava sentado sobre uma pilha de cobertores sujos, os olhos selvagens fixos em mim. Suas roupas estavam imundas, o cabelo desgrenhado e ele cheirava mal, uma mistura de suor e sujeira. Fiquei paralisado, minha respiração travava na garganta. Quem diabos é você? Consegui balbuciar. O homem não respondeu, apenas me encarou, com os olhos arregalados e sem piscar, como se estivesse me desafiando a me aproximar. Minha mente corria tentando processar o que estava acontecendo. Quanto tempo ele havia estado ali? Como ele tinha entrado sem que eu percebesse? Vou chamar a polícia, eu disse, dando um passo trêmulo para trás e agarrando o celular com as mãos trêmulas. Meu coração batia forte nos ouvidos enquanto eu discava para a polícia. O homem não se mexeu. Apenas continuava me observando enquanto eu esperava a chamada conectar. Dei mais alguns passos para trás, mantendo a maior distância possível, sem virar as costas para ele. Você precisa sair daqui, falei, com mais firmeza dessa vez. Embora meu coração ainda estivesse disparado, a polícia estava a caminho. Por um momento, nenhum de nós se moveu. O ar parecia denso de tanta tensão. E então, sem aviso, o homem disparou em direção à pequena janela do porão. Minha lanterna piscou enquanto eu movia o feixe de luz na direção dele, e consegui ver quando ele se espremeu pela estreita abertura e desapareceu na noite. Corri de volta para o andar de cima, as mãos trêmulas enquanto tentava destrancar a porta. A voz da operadora da emergência soava pelo celular, mas eu mal conseguia ouvi-la por cima da minha respiração pesada. Rapidamente relatei o que havia acontecido. Minhas palavras tropeçando enquanto explicava que tinha encontrado um estranho vivendo em nosso porão. Quando a polícia chegou, o homem já havia fugido. Eles revistaram o porão vasculhando cada canto com suas lanternas, mas não encontraram nada que pudesse identificá-lo. Apenas os móveis antigos e as caixas que ainda não tínhamos desempacotado. Ele deve ter escapado pela janela, disse um dos policiais, iluminando a pequena abertura na parede. É bem fácil de abrir. Vocês deveriam lacrar isso. Assenti, ainda atordoado. Nada fazia sentido. Há quanto tempo ele estava lá embaixo? O que ele estava fazendo? Perguntei aos policiais se eles achavam que ele voltaria, mas eles não deram uma resposta clara, dizendo apenas que fariam patrulhas pela área nas próximas noites, só por precaução.
Sara e eu estávamos abalados demais para ficar na casa depois daquilo. Arrumamos as crianças e passamos a noite seguinte na casa da irmã dela, sem saber se algum dia nos sentiríamos seguros novamente. Quando finalmente voltamos para casa, o medo persistia. Eu mesmo selei a janela do porão, apertei todas as trancas e até instalei detectores de movimento do lado de fora. Mas nada disso me fazia sentir seguro. Não conseguia apagar da mente a imagem daquele homem sentado no escuro, observando-nos. Repetia aquela cena na minha mente, tentando entender há quanto tempo ele estava ali. O que ele tinha visto? O que ele estava esperando? E embora a polícia nunca tenha encontrado o homem, e tenham me assegurado que provavelmente era apenas um andarilho, eu não conseguia me convencer de que tudo havia terminado. Sentia, no fundo, que de alguma forma ele ainda estava por aí, esperando o momento certo para voltar. Tarde da noite, quando a casa está em silêncio, ainda me pego escutando por qualquer som vindo do porão, e toda vez que ouço um rangido no assoalho, me pergunto se ele já não voltou, escondido nas sombras, esperando o próximo momento em que esquecermos de verificar. Bem, e é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem seu like. Comentem alguma coisa aí embaixo, qualquer coisa, o que acharam, recomendações. E se não for inscrito ainda, por favor, se inscrevam. Compartilhe com quem você acha que vai gostar desse conteúdo, porque vai me ajudar demais. Não custa nada pra vocês. Então, muito obrigado e até a próxima.